da igreja. Queridos, só uma notícia para vocês, o Conselho vai aprovar hoje a contratação do nosso climatizador, tá? Tá muito quente, a gente estava aguardando o teto ficar pronto, mas a gente vai adiantar a contratação, porque demora 20 dias para ficar pronta as peças, então a gente vai adiantar, então não desanimem, continue cultuando no domingo de manhã, vocês vão lembrar disso como uma fase da vida de vocês, mas vai valer a pena, tá bom? Fica inclusive, meus irmãos, um estímulo para virem hoje à noite no culto, que também é fresquinho, né? Então venham cultuar hoje à noite também com a igreja. Meus irmãos, o motivo pelo qual nós chamamos os presbíteros aqui à frente é porque eu quero ler uma carta da minha parte para a igreja. E eu peço que todos os irmãos ouçam com o coração tranquilos no Senhor. Se vocês ouviram o sermão dessa manhã, realmente prestaram atenção nesse lindo sermão que nós ouvimos hoje pela manhã, eu peço a Deus que também ajude a gente a aplicar esse sermão agora, à medida que eu vou ler essa comunicação para a igreja. E antes disso eu gostaria de ler aqui também um versículo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, se você quiser abrir lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu quero ler os versículos 3 até o versículo 9. Primeira Tessalonicenses 2, 3 a 9. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de vós. Brasília, 19 de outubro de 2025. Querida Igreja Presbiteriana Redenção, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo desses quase 10 anos em que tive o privilégio de servir como pastor fundador e titular dessa amada igreja, meu ministério sempre foi guiado por um duplo anseio. Em primeiro lugar, o desejo de ser pastor de uma igreja local saudável, firmada sobre a pregação fiel da palavra de Deus e cuja vida comunitária refletisse os valores da comunhão, do serviço, do discipulado e da missão. O Senhor, em sua imensa graça, abençoou a nossa caminhada de maneira extraordinária. A Igreja Presbiteriana Redenção cresceu e floresceu, ultrapassando a marca dos 1000 membros, com a chegada de tantas pessoas e famílias queridas, cuja importância e amor ultrapassam aquilo que as palavras conseguem expressar. Em segundo lugar, sempre houve em mim também uma vocação missionária que me tornava, de certo modo, um pastor diferente, por assim dizer. Desde o início do ministério, o Senhor me moveu a apoiar e capacitar plantadores de igrejas no Brasil e em outros lugares do mundo, na América Latina, na África, na Ásia e também mais recentemente na Europa. Esse chamado acabou me aproximando de organizações como a APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações, e o City to City, que trabalham pela expansão do Evangelho por meio da plantação de novas comunidades de fé. Este crescente envolvimento tem me levado a reconhecer a necessidade pessoal de uma reflexão e de uma capacitação ministerial mais profunda,
especialmente na área de eclesiologia missionária. Obrigado, Mateus. Eclesiologia missionária, para servir melhor aos desafios que Deus tem colocado diante de mim como pastor e mobilizador de novos plantios. Débora e eu começamos a orar e conversar sobre esse assunto há alguns anos. Por muito tempo parecia ser uma ideia distante. Sabíamos que seria necessário o alinhamento entre uma oportunidade acadêmica adequada com as condições temporais e financeiras que viabilizassem esse passo. Ao mesmo tempo, tínhamos consciência de que talvez nunca tivesse um momento ideal para essa decisão, dada a responsabilidade que carrego como pastor desta amada igreja e também minhas funções junto à nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Entretanto, meus irmãos, desde o mês de abril deste ano, começamos a perceber da parte de Deus uma clara confluência entre oportunidade e provisão em relação à possibilidade de realizar esta capacitação ministerial nos Estados Unidos. A partir do momento que uma sondagem chegou até nós, ainda no final de abril, não por iniciativa nossa, mas por irmãos nos Estados Unidos que sabiam do nosso interesse, demos abertura então para o início de uma conversa, tanto com a instituição acadêmica quanto com uma igreja apoiadora. Esta ideia foi então, ao longo dos meses, sendo lentamente construída e amadurecida. Durante este tempo, busquei também sondar meu coração e refletir sobre a nossa caminhada e o momento ministerial da obra que nos foi confiada nesta igreja. Olhando para trás, reconheço com alegria que o Senhor tem consolidado a IP Redenção ao longo dos anos, dando a nós um conselho maduro e sábio, uma equipe pastoral fiel e comprometida, uma junta diaconal atuante e exemplar, e uma membresia servil e vibrante, que ama a Cristo e a sua obra. Quando olho para cada membro, cada família, cada criança, cada jovem, cada adulto, perceba a imensa misericórdia e bondade do Senhor, ao conceder que eu pudesse fazer parte deste legado que Ele mesmo me permitiu construir como pastor, o de sermos uma igreja que vive o evangelho que prega, uma igreja que discipula com amor, uma igreja que serve com alegria, uma igreja que planta outras igrejas e uma igreja que apoia e envia missionários aos confins da terra. Tudo isso, a despeito das minhas limitações, aponta para o poder exclusivo e insubstituível de Cristo sobre a sua igreja, que não depende de absolutamente ninguém, nem de mim, e mesmo assim se apraz de usar vasos de barro quebradiços como eu. Tendo dito isso, meus irmãos, foi assim, portanto, que debaixo de muita oração e convicção quanto à condução do Espírito Santo, que eu comuniquei ao conselho da nossa igreja, na reunião do dia 7 de outubro, a minha decisão de entregar o meu pastorado na Igreja Presbiteriana Redenção, a partir de meados de 2026. Mesmo após a tentativa do conselho de avaliar possibilidades da nossa permanência, e eu garanto para vocês, meus irmãos, eles tentaram. Nós entendemos juntos, Débora e eu, que este é o passo que o Senhor nos chama a dar. Nossa família já iniciou um processo de avaliação e preparação para essa transição. E enquanto aguardamos os próximos passos e as datas mais precisas da nossa mudança, que nós ainda não sabemos exatamente, continuarei plenamente engajado no pastoreio desta igreja e no total apoio ao conselho, à sucessão pastoral, para que tudo seja feito com ordem, com amor e com sabedoria. Eu gostaria de deixar claro, meus irmãos, que não houve e não há, de minha parte, nenhum problema ou conflito com o conselho ou com a igreja que seja motivador da nossa saída. Pelo contrário, sempre tivemos uma relação absolutamente harmoniosa, verdadeira e transparente com os presbíteros e com as ovelhas em todos esses anos. Reitero, portanto, a minha confiança plena neste conselho, como um corpo pastoral legítimo nesta igreja, na figura dos seus presbíteros docentes e regentes, tá? Alex, Cláudio, Charles, Jefferson, Lucas Gualda, William Azor, Lucas Carvalho, Luiz Felipe Heringer, Luciano, esqueci de alguém? Vocês estão todos aí? Os diáconos, todos eles,
são responsáveis pelo governo e cuidado espiritual dessa comunidade. Estes homens atrás de mim são homens piedosos, fiéis e comprometidos com Cristo. Esses homens atrás de mim são os meus irmãos, os meus amigos, os meus companheiros de jornada que sempre me amaram e me apoiaram, aliados verdadeiros no sangue do Cordeiro. Confesso, meus irmãos, que embora o meu coração se encha de tristeza e emoção pelo prospecto da despedida, há também em mim uma profunda alegria e uma esperança. Alegro-me pelo que Deus ainda fará na vida da redenção. Empolgo-me ao imaginar o que o Senhor realizará por meio de um novo pastor, com novos dons, novas perspectivas e novas habilidades para conduzir esta igreja a patamares que eu jamais poderia alcançar. Como em uma corrida de revezamento, que envolve a passagem do bastão de um corredor para o próximo corredor, confio que o nosso conselho será cuidadosamente criterioso para escolher um ministro que continuará levando essa formidável equipe adiante. Por isso, meus irmãos, partirei com o coração em paz. Sei que a redenção está madura e preparada para seguir firme na obra do Senhor, sob a liderança que Ele mesmo levantará. Hoje pela manhã nós estávamos conversando que o melhor momento, meus irmãos, para sair da igreja não é quando as coisas estão ruins, como se eu estivesse tentando fugir de alguma coisa, me escondendo de alguém ou com algum problema. Talvez o melhor momento realmente seja sair quando as coisas estão bem. Você também que está aqui hoje não precisa temer pelo futuro, pois aquele que nos trouxe até aqui é o Deus fiel, e certamente tem reservado para esta igreja alegrias e sabores indizíveis na esperança do amanhã. Eu declaro com toda sinceridade e fé que cada palavra dessa carta é a expressão verdadeira do meu coração. Eu escrevo esta carta com esperança, com encorajamento e ânimo da parte do Senhor a vocês, ovelhas de Cristo e minhas amadas ovelhas. Se cremos que o Senhor é soberano, então cremos também que Ele é fiel para guiar, sustentar e abençoar os seus eleitos em todo o tempo, como está escrito: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Amo cada um de vocês como um pai ama seus filhos. Eu, minha esposa e meus filhos amamos vocês com cada fibra do nosso ser. Vocês são nossos amigos e nós os levaremos conosco no coração e na memória pelo resto das nossas vidas. Com todo o meu amor em Cristo. Reverendo Mateus Inácio, pastor titular da Igreja Presbiteriana Redenção. Não sei o que eu faço agora. Eu vou chamar o presbítero Alex para ele vir daqui, mas enquanto ele vem, eu só queria dizer, meus irmãos, que eu queria só acrescentar uma coisinha, tá? Que esse não é, meus irmãos, de forma alguma o fim da nossa caminhada aqui. Eu digo em relação a esta igreja. Esse é um ciclo que se encerra na vida dessa igreja. E como tantas outras igrejas, né, eu sei que eu poderia tranquilamente, eu falo isso com meu coração verdadeiro com vocês, meus irmãos, eu poderia completar 150 anos nessa igreja, porque eu não sei se na minha vida eu vou ter outra igreja tão amorosa e tão fiel para pastorear, com amigos e presbíteros tão amados e tão fiéis como esses aqui. Talvez eu não tenha outra igreja assim, isso é um fato. Mas eu entendo que a obra do Senhor é assim como aconteceu com Paulo, com Barnabé, que um passava o bastão para o outro e seguia o trabalho. Eu creio que o verdadeiro pastor dessa igreja não é o reverendo Mateus, é o Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos hoje pela manhã. E eu creio nisso do fundo do meu coração. Isso tem consolado meu coração nos últimos dias, em meio a muitas lágrimas. E eu sei que isso vai consolar o coração de vocês também, ainda que a notícia inicial seja dura, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai se encarregar de nos levar adiante. Amo vocês. Deus abençoe, queridos. Queridos,
coube a mim, pelo conselho, trazer uma palavra de ânimo à igreja, diante do comunicado do reverendo Mateus. Como ele mesmo disse, no dia 7 passado, e para nós, no primeiro momento, também nos entristecemos. Mas glória a Deus, porque pela sua palavra Ele nos fala, Ele nos admoesta, Ele nos exorta, mas Ele também nos anima. Ao pensarmos como conselho e como igreja, nós temos a opção de olhar para essa situação e perceber pela lente que quisermos escolher. Nós, como conselho, diante do chamado que o pastor Mateus apresentou para a gente, entendemos que essa tem sido a vontade de Deus. E o mesmo Deus que chamou o pastor Mateus para cá, Ele é o Deus que cumprirá a vontade dEle na vida do reverendo Mateus e da sua família e da nossa igreja também. Eu gostaria de fazer uma leitura da carta e apenas completando, queridos, na última eleição, na última reunião do conselho também, eu fui eleito vice-presidente do conselho e relator da nossa comissão de transição pastoral. Então a carta será lida nesses termos. Queridos irmãos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, 1. Nessa manhã, depois de ouvirmos o testemunho e o coração do nosso amado reverendo Mateus, queremos reafirmar como conselho da Igreja Presbiteriana Redenção que recebemos esse momento com fé, serenidade e confiança na direção do nosso Deus. Cremos que o nosso Deus está chamando o reverendo Mateus e a sua família para novos desafios e novos campos de serviço. Reconhecemos que se trata de um chamado genuíno, semelhante ao que o Senhor fez com Davi, quando o separou para cumprir seus propósitos e expandir o seu reino. Recebemos essa notícia com fé e submissão à vontade do Senhor, pois amamos o nosso pastor. Perdão. Pois amamos o nosso pastor e gostaríamos que ele permanecesse conosco por muitos anos. No entanto, entendemos que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e que a resposta certa vem sempre dos seus lábios. Por isso, afirmamos publicamente que não há, em hipótese alguma, qualquer suspeita, conflito ou questão moral associada ao reverendo Mateus ou à sua família. Pelo contrário, damos testemunho diante da igreja de que ele tem sido um servo fiel, dedicado e zeloso, buscando obedecer à direção de Deus e servir com amor à IP Redenção. Desde o início, o Conselho tem procurado discernir em oração o que o Senhor estava e está fazendo. Uma vez confirmada a convicção do reverendo Mateus de que se trata de um chamado de Deus para a sua vida e da sua família, entendemos que o nosso papel é abençoá-lo, apoiá-lo e cuidar da igreja neste novo tempo. Cremos que Deus tem sido fiel em toda a história da IP Redenção. Começamos com 145 membros e hoje somos mais de 1000. Muitos casamentos, batismos, conversões aconteceram aqui. Famílias foram restauradas e vidas transformadas. Tudo isso é obra do Senhor, não de homens, e Ele continuará conduzindo a sua igreja. O mesmo Senhor que levantou pastores, presbíteros e diáconos no passado, continuará a fazê-lo no futuro. Tivemos a chegada e partida de pastores amados, e em todas essas transições
vimos a mão graciosa de Deus sustentando o seu rebanho. Salmo 23:1 diz: porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Colossenses 1:18 afirma: é Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Essas verdades, irmãos, nos lembram que Cristo Jesus é o verdadeiro pastor da igreja. Nós, ministros e presbíteros, somos apenas servos sob a sua autoridade. É essa convicção que nos dá paz e esperança nesse tempo de mudança. O Conselho da IP Redenção continuará conduzindo a igreja com zelo e temor, confiando na providência de Deus. O reverendo Mateus, ainda sem termos uma data definida, como ele mesmo afirmou, seguirá conosco até meados de 2026. E assim, nesse contexto, o Conselho deu início de forma transparente e confessional ao processo de transição pastoral. Essa transição está sendo acompanhada por uma comissão nomeada pelo Conselho, uma comissão de transição pastoral, composta pelo presbítero Jefferson, pelo presbítero Gualda, pelo presbítero William e por mim como relator dessa comissão. E será conduzida certamente em oração, sob a palavra de Deus e conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Importa destacar, queridos, que a igreja é participante deste processo. E lembre-se disso, a igreja é participante desse processo. E o Conselho apresentará em breve quais serão os próximos passos para a nossa amada igreja. Queremos convidar dessa forma toda a igreja a caminhar conosco neste processo, em unidade, oração e esperança, certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme nos ensina Filipenses capítulo 1, versículo 6. Portanto, irmãos, este não é um tempo de perda. Creio que, apesar das lágrimas, da saudade, na verdade, esse é um tempo de amadurecimento para nós como igreja e principalmente de confiança no Senhor. O mesmo Senhor que guiou esta igreja até aqui, certamente permanece no leme do barco. Ele é um Deus soberano e Ele cuida de todas as coisas. E quando os ventos sopraram sobre os discípulos, conforme nos afirma Marcos capítulo 6, versículo de 50, Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Confiemos, pois, queridos, no Supremo Pastor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, conforme nos afirma o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Concluindo a carta do Conselho para a nossa igreja, afirmo que a graça, a paz e a fidelidade do nosso Deus continuem sobre cada um de nós, sustentando-nos nesse tempo de transição e conduzindo-nos a novos frutos para a sua glória, com amor em Cristo. Conselho da Igreja Presbiteriana Redenção, Brasília, 19 de outubro de 2025. Queridos, fechando essa minha fala, certamente as lágrimas elas descerão aos nossos olhos, mas como todo processo de saudade, ele deve ser conduzido sob a presença do nosso Deus. E nós cremos pela fé que o Deus que está conduzindo o nosso reverendo por além das nossas fronteiras, certamente Ele nos sustentará e fará com que nós, como filhos do Senhor e filhos também do próprio trabalho exercido pelo reverendo Mateus, que demos frutos e que possamos permitir que o nosso Deus seja glorificado em nosso meio. Gostaria de convidá-los para encerrar, que abaixem suas cabeças, eu vou fazer uma oração e depois nós seremos despedidos ao longo do nosso domingo. E só um detalhe, caso... Oi? Ah, sim, perdão. Obrigado. Boa lembrança, o presbítero Gualda me fez aqui. Eu tenho que fazer a leitura do edital de convocação. Segundo a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando há uma iniciativa de ruptura do relacionamento do pastor com a igreja, a gente tem que convocar uma assembleia, e essa assembleia a gente está convocando para a próxima semana. Não existe quórum mínimo, mas existe a necessidade de realizarmos uma assembleia
para que a igreja seja ouvida. E até interessante, conversando em conselho sobre isso, nós pedimos aos irmãos que orem isso ao longo da semana e tragam, caso tenham dúvidas ou queiram fazer algum tipo de questionamento. Nós estaremos aqui como conselho novamente para atender aquilo que a igreja necessitar compreender um pouco mais desse processo. Além da própria Assembleia, eu, como presidente da comissão, e os demais membros da comissão e do conselho, estamos à disposição também da igreja para auxiliá-los no entendimento desse processo. Para nós, da Igreja Presbiteriana, para aqueles que já são presbiterianos, esse processo de transição é algo que é rotineiro, mas ao mesmo tempo nós temos a saudade daqueles que amamos. Edital de convocação, outubro de 2025. Caros irmãos, membros comungantes em plena comunhão desta igreja, nos termos do Estatuto da Igreja Presbiteriana Redenção e da legislação em vigor, o seu conselho convoca todos os membros comungantes em plena comunhão e em dia com seus deveres, conforme artigo 16 da CIPB e artigo 9, para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se nos salões de culto da Igreja, CIA Trecho 2, lote 2030, Galpão Parte A, Guará, Distrito Federal. No dia 26 de outubro de 2025, às 10h45, ou logo após o culto matutino em primeira convocação, com qualquer número de membros presentes, conforme o artigo 18, para tratarem da seguinte pauta: ouvir a igreja quanto ao pedido do reverendo Mateus Felipe Inácio Santos de dissolução das relações de pastor efetivo, conforme o artigo 138, parte A, da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por não estar em pauta qualquer assunto que requeira capacidade civil, artigo 20, estão igualmente incluídos nesta convocação todos os membros comungantes menores de 18 anos de idade. Excluem-se os membros não comungantes, os inscritos em rol à parte e aqueles que estejam sob sentença disciplinar de afastamento da comunhão. A participação deverá ocorrer de modo presencial. Os membros que participarem presencialmente deverão registrar seu comparecimento mediante assinatura em lista impressa, que ficará disponível em mesa junto à porta de entrada dos salões de culto. A Assembleia Geral Ordinária será presidida pelo pastor efetivo da Igreja, reverendo Mateus Felipe Inácio Santos, conforme nos instrui o artigo 22 da CIPB. Brasília, 19 de outubro de 2025, Conselho da Igreja Presbiteriana Redenção. Concluindo então, queridos, nós como conselho convocamos a igreja a orarem por esse processo de transição. Nós sabemos que é um momento delicado e precisamos muito da sabedoria do Senhor para poder buscarmos um outro pastor que venha nos pastorear junto com o restante do conselho, e nós entendemos que esse é um momento que precisamos de uma grande orientação do nosso Deus. Então estejam conosco em oração, não nos desamparem, porque precisamos das orientações do nosso Deus. Então, para concluir, gostaria de convidá-los a baixarem suas cabeças para que nós possamos fazer uma oração e depois a igreja está despedida. Deus abençoe o domingo de todos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. A salvação não depende de nós, elas são inteiramente obra do Senhor. Obrigado porque o Senhor é soberano sobre a Tua igreja, o Senhor direciona os nossos passos e o Senhor sabe efetivamente aonde o Teu Evangelho necessita ser pregado com fidelidade. Por isso, Senhor, ao mesmo tempo que o nosso coração se entristece, clamamos a Ti para que o Senhor direcione aos passos dessa igreja, para seguirmos fiéis ao Senhor, continuando a proclamar o Evangelho da salvação, vivendo o discipulado, vivendo a comunhão santa dos irmãos aqui na igreja. Mas ao mesmo tempo, Senhor, queremos clamar pela vida do reverendo Mateus, da Débora, da Melissa e do Daniel, de forma que o Senhor possa os abençoar em tudo o que eles fizerem, que o Senhor possa sustentar o reverendo Mateus nos seus estudos e no seu chamado pastoral, que o Senhor possa permitir que muitas vidas sejam alcançadas e abençoadas também pela sua própria vida. Dessa maneira, Pai, despeça-nos em paz nessa manhã, de forma que
possamos meditar em tudo o que ouvimos na Tua pregação nessa manhã aos nossos corações, de forma que o Teu Espírito Santo nos oriente de que o Senhor é o verdadeiro Senhor da Tua igreja. Por isso, ajuda-nos a compreender a Tua vontade e, principalmente, viver pela fé, porque temos a certeza que a nossa fé é pequena, mas cremos que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nossos corações, é capaz de fortalecer as nossas vidas e fortalecer a nossa fé, de forma que em todo tempo o Seu nome seja glorificado. Fazemos essa oração confiados não nos nossos méritos, que não temos, mas nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, Deus abençoe e nos dê um domingo na sua presença.